Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu querido irmão. Graça e paz seja sobre sua vida. Que bom estarmos mais uma vez neste vídeo, neste canal do YouTube, para compartilharmos um pouco mais da doce, da gloriosa palavra de Deus. Que bênção estarmos unidos, buscando e desejando a vontade do Senhor para a nossa vida. Como é que você está? Tudo bem? Como tem passado esses dias? Como passou a semana passada? Foi tudo bem? Tudo correu bem, em paz? Eu espero que sim, que tudo tenha corrido na doce paz do Senhor. Estamos aí neste segundo dia da semana e queremos prosseguir nesses dias, louvando, adorando a Deus, permitindo que Deus use a nossa vida para a glória do seu nome. Então queremos aprender um pouco mais da sua palavra. Hoje eu tenho uma palavra muito interessante para ministrar, para compartilhar com vocês. Algo que me veio ao coração, numa das minhas meditações, dos meus devocionais. Então eu olhei essa palavra e achei tão tremenda, tão poderosa e tão pertinente aos nossos dias. Aliás, toda palavra é para que em todos os dias nos alimentemos dela e observemos aquilo que Deus deseja para nós. Mas é bom nós repararmos um pouco nesses dias que estamos vivendo, aquilo que Deus deseja para nós, para hoje. O texto que eu quero ler com você está em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. O tema desta meditação é o leme da nossa direção, ou o leme da direção. E diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de todas as maneiras, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Ponto. Aí Tiago escreve assim: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí o Tiago vem e escreve no versículo 13 o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês,
que demonstre o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Bem, queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, rapidamente, para nós entendermos o que Tiago está querendo nos dizer aqui neste texto tão contundente. O negócio é forte. Tiago escreveu tais palavras para que nós pudéssemos compreender e entender algo poderoso para a nossa vida, que é a seguinte expressão: Deus deseja conduzir as nossas vidas. Veja só o que está nesse versículo que eu grifei aqui. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Ora, meus queridos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos nas mãos de Deus, Ele deseja que nós sejamos como este grande navio, esta grande embarcação que, embora passe pelas tormentas do mar, pelos fortes ventos, ela tenha um norte na sua vida, você saiba onde você está caminhando. Assim como um navio, aquele leme que é dirigido por um piloto faz com que o navio ande apenas na direção desejada por este piloto, por este comandante. E quem é que está comandando a nossa vida? Quem é que está conduzindo e controlando as nossas vidas? Nós temos em nosso corpo, em nossa vida, nós temos este instrumento que pode ser usado poderosamente por Ele e que será tremendamente benéfico a todos que nos cercam e a todos aqueles que estão conosco, que convivem conosco, que andam conosco. Mas se nós permitirmos que a nossa carne, ou o nosso ego, ou tudo aquilo que o mundo esteja lançando sobre nós, tome o lugar que pertence somente a Deus, nós podemos colocar tudo a perder. Por isso eu faço essa pergunta novamente para você. Nós vamos à igreja, nós buscamos a Deus, nós queremos andar diante da vontade do Senhor, nós queremos a obediência de Deus, mas quem realmente está no comando do nosso barco? Quem é que está segurando o leme da nossa vida? Eu quero perguntar isso para você, porque muitas vezes nós podemos dizer que estamos andando na presença de Deus e que estamos fazendo isso ou aquilo, mas quem está dirigindo, na verdade, somos nós mesmos, a nossa própria vontade. E veja o que Tiago está dizendo, que a nossa vida pode ser conduzida pelos nossos impulsos e pela língua que temos, por um órgão tão pequeno e que incendeia um bosque, que põe a perder o curso da nossa própria vida, se nós não estivermos andando conforme o desejo de Deus para o nosso coração. Veja, querido, a Bíblia nos diz que com a língua nós podemos bendizer ao Pai e podemos abençoar tantas pessoas. Mas com a mesma língua nós podemos amaldiçoar pessoas e colocar tudo a perder e incendiar todo o curso de uma vida. Nós temos este poder em nossas mãos, está em nossas mãos. E a grande pergunta que nós fazemos agora, nas mãos de quem nós estamos entregando tal poder? Pois bem, meu querido, eu queria deixar essa mensagem com você tão rápida, tão curta, tão pequena, para nós entendermos que Deus deseja para nós é que nós busquemos a sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Que precisamos buscar o amor, mas não esse amor que conhecemos nesta vida que parece ser tão passageiro, né?
Você vê na vida até de muitos artistas, de muitas pessoas famosas, que um dia declaram amor uns aos outros, mas de repente isso acaba, já se viram uns contra os outros, casamentos acabam tão rapidamente. Não é desse amor que eu estou falando, mas o amor de Deus que paga o preço por viver em amor. A graça de Deus, a graça infinita de Deus, o presente de Deus ao homem, viver esta graça, viver este amor, viver esta paz de Deus que Ele concede a nós. Jesus disse: eu ofereço a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como dá o mundo. E é isso que deve mover a nossa vida, é isso que deve nos mover neste mundo. Nós vivemos dele, vivemos para ele, vivemos nele, e isso é vivermos em Jesus Cristo. Que tal nós começarmos a pensar e a refletir todos os dias? O que eu estou fazendo deste poder tremendo que Deus colocou em minha vida? Deus colocou em mim um poder tremendo. E como eu estou fazendo uso disso? Eu procuro sempre fazer isso na minha vida, sempre refletir sobre isso. E eu até, muitas vezes, peço perdão para várias pessoas por conta de coisas que eu deveria não ter falado e falei, coisas que eu deveria ter falado, mas acabei não falando, coisas que a gente se arrepende amargamente. Mas Deus é que conduz a nossa vida. E nós podemos sim, em nome de Jesus, fazer com que as nossas palavras sejam de fato doces, porque buscamos numa fonte onde a graça de Deus é superabundante, onde nós podemos, em nome de Jesus, nos deliciar nesta fonte tremenda e maravilhosa. Sim, irmãos, nós podemos corrigir o rumo da nossa vida. Nós podemos corrigir aquilo que fazemos, aquilo que falamos, se nós o fizermos na graça, no amor, na sabedoria de Deus, pois é nisto que o Senhor colocou, isso que Deus colocou no coração de Tiago, Deus pode colocar no nosso coração. Por isso ele disse no começo deste texto: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, tal homem parece que é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Isso não é verdade. Nós tropeçamos sempre nas nossas palavras. Nós vivemos tropeçando em palavras. Mas o que Deus está querendo dizer para nós hoje à noite é que nós podemos, enfim, entregar o leme da nossa vida nas mãos desse piloto sábio, cheio de graça, cheio de amor, cheio de poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando assim o fazemos, nós experimentamos todos os dias desta fonte de água doce, que jorra água doce, que jorra água cheia de vida, para saciarmos aqueles que estão conosco, para saciarmos aqueles que caminham conosco. Bom, querido, como é que vai ser então? Eu desejo Deus na minha vida. Eu desejo cumprir a vontade do meu Deus em minha vida. É lógico que muitas vezes eu vou falhar. Como eu falho às vezes, mas que eu preciso buscar o arrependimento com Deus, a graça do Senhor na minha vida, para retomar um caminho que Deus deseja todos os dias para a minha vida. Afinal de contas, a santidade de Deus que está em nós é para ser vivida a cada dia, para que, enfim, nós consigamos chegar naquele dia e sermos completamente glorificados por Deus, a fim de nunca mais experimentarmos o pecado. Esta lição de hoje, para nós, tem uma profundidade tremenda, em que nós podemos, sim, experimentar o poder de Deus para a nossa vida. Vamos ouvir, então, uma música tão linda e maravilhosa, e depois nós já voltamos para encerrarmos este programa, orarmos e nos despedirmos em nome de Jesus.
Um abraço, meu querido. Fique na paz. Já voltamos para orarmos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Pois bem, meu querido amigo, que bênção esta música, este louvor tão gostoso, tão maravilhoso, ouvir esta canção tão abençoada. Vamos orar então, encerrando esse nosso programa de hoje, aqui agradecendo a você pela tua assistência, porque você está sempre conosco neste programa dos Homens do Caminho. Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Obrigado, Senhor, por este momento que nós podemos ler tua palavra, meditar um pouco nela e, enfim, ó Deus, aprendemos do Senhor aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração. Fortalece-nos, ó Pai, fortalece esses homens e nos ajuda, Senhor Deus, a caminharmos na luz da tua presença. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido amigo, Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana poderosa em Deus. Forte abraço. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Deus abençoe você. Sobre toda a terra